Levítico 18. Seis a 18. E hoje é um daqueles desafios, que a gente que prega, tem que pregar um assunto complicado de uma maneira a preservar as crianças. Tá? Então, eu acho que elas não precisam sair, até porque se elas não ouvirem aqui, elas vão ouvir em outro lugar de uma forma pior. Né? Então, para que elas entendam que Deus tem uma direção até para este assunto e procurem saber a vontade de Deus. Levítico 18, dos 6 a 18. Diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é a tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da tua irmã e de teu pai, a nudez da irmã de teu pai, não descobrirás. Ela é parenta do teu pai. A nudez da irmã de teu pai, a nudez da irmã de tua mãe, não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás. Ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha da sua filha, netos, tá? Para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. Aqui lembra muitos casos de pedofilia, especialmente. E não tomarás com a tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para descobrir é até o 18. Daqui já é para a semana que vem. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de um assunto que a sociedade louva e tenta padronizar como aceitável. E quando nós falamos sociedade, o grupo de pessoas que não conhecem o Senhor. O Senhor deixa claro na tua palavra que a perversão sexual e a imoralidade é uma marca do paganismo, daqueles que não conhecem ao Senhor. Mas os que te conhecem são marcados pelo conhecimento teu e pela tua revelação. E que o Senhor nos ajude, porque nós estamos virando para uma geração, os nossos filhos e filhas principalmente, onde as coisas mais absurdas se tornarão as coisas mais normais. E o que é o padrão do Senhor será tido como abjeto, escuso, como algo deplorável, jocoso. Mas rogamos que a mesma firmeza que o Senhor tem nos dado, nós possamos transmitir aos nossos filhos,
para que não se contamine com as coisas do Egito e nem com as novidades de Canaã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se no Novo Testamento, os textos que falam da ressurreição são um estorvo dos intelectuais empiristas, o empirista, se eu não estiver errado, é aquele que só acredita vendo, né? Posso tocar, posso ver. Ontem nós estávamos conversando aqui atrás sobre Horton no Mundo dos Ken. Quem já assistiu esse desenho? Então assista, né? Tem um dente de leão, todo mundo sabe que é um dente de leão, né? Aquela florzinha. E dentro do dente de leão tem uma sociedade inteira chamada dos Ken, tipo uns gatos. E tem um elefante do lado de fora, que ele começa a conversar com um integrante dessa sociedade. E ele está preocupado em pôr esse dente de leão num lugar seguro para que aquele mundo ali não pereça. Mas a sociedade dos Ken não acredita nessa pessoa que está conversando com alguém que eles não podem ver. E uma frase que, assim, na hora que eu ouvi, eu já liguei o alerta, né? Um líder da sociedade disse: se a gente não vê, a gente não acredita. Se não pode ser visto, não existe. Né? E é um filme para criança. Filme para criança. A tônica, a máxima do filme é legal. Né? A máxima do filme é legal, mas tem esse veneno ali. Mas eu aconselho os pais a darem uma olhada e vocês perceberem de como que cada vez mais, antes era mensagens subliminares, lembra? Aquela onda de mensagem subliminar. Agora não é nada mais subliminar. É escancarado. É uma doutrinação pesada. Né? Aquilo que é livre, quando você vai ver Netflix, indicação livre, até aquilo tem que tomar cuidado. Você começa, é livre, deixa ver. Quando você vai ver, tá lá as coisinhas estranhas. Patrulha Canina, quem conhece Patrulha Canina? Patrulha Canina, né, Liz? Sofia viciada em Patrulha Canina. Num filme mais recente da Patrulha Canina, o cachorrinho ele se engana e pega a roupa da cachorrinha. E ele fica incomodado de pôr a roupa da cachorrinha. Aí chega o menino e fala: mas se você se sente bem, não tem problema nenhum. A gente conhece o que está sendo falado ali. A gente sabe. Mas para a criança, tudo é brincadeira. Outra coisa, né? Eu não quero me estender nessas atualidades. Estava falando com a Sofia esses dias voltando da escola, né? O que tem de desenhos em que o ser humano se torna uma coisa que não é a sua natureza. Se torna uma cadeira, se torna um gato, se torna um cachorro. Tem um desenho que a pessoa aparece como uma máquina de... em inglês é vending machine, mas sabe... Você põe a moeda, tira uma Coca-Cola, tira um biscoito, e ele chega no mundo assim, como essa máquina. Aí ele fala: poxa, uma coisa estranha, né? A gente nota muito isso, eu notei muito isso com a virada do Cartoon Network. Tínhamos uns desenhos mais padronizados, né? Aí começou-se a pôr uma vaca com a cabeça de galo, começou a descaracterizar. Isso por décadas, assim, anos a fio. A criança cresce entendendo que não há mais um padrão. Você fala: mas você acha que isso não é exagero, pastor? O senhor não está sendo alarmista demais? Não. É o momento da formação, da percepção do que é real para elas. E estas coisas, sendo bombardeadas, faz com que naquilo que para elas é uma brincadeira, elas olhem para a realidade com isso que elas aprenderam, que elas cresceram. Por isso que a gente tem que ficar, de olho. Por que eu estou dizendo isso? Os intelectuais empiristas, eles resistem à ideia da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque não tem prova, né? Não há um vestígio, não há nada que traga ali uma coisa contundente. No Velho Testamento, Levítico 18 é uma afronta aos que estão mergulhados na imoralidade. Citar Levítico 18, né, a gente falou na semana, acho que no primeiro sermão, 2 domingos atrás, que se houve um texto muito citado, especialmente período de debates políticos sobre demandas sociais e familiares, Levítico 18 foi o carro-chefe. Por mais leigo que sejam, todos recorrem a esse texto entendendo: olha, Deus disse que isso é errado. Os que abusam da boa vontade de Deus tentam também torcer, dizendo: já que é para usar esse texto, o homem tem que cortar a barba assim, você não pode fazer isso, tem que comer aquilo, e tentam, vamos dizer assim, descreditar o texto. A sociedade sem Deus
Essa massa levada cegamente por seus estímulos mais primitivos, que louva aquilo que Deus abomina e rejeita aquilo que Ele ama, tem um grande problema ao serem confrontados com suas práticas libertinas. A gente pode fazer um salto ao passado, lembrando de Sodoma e Gomorra, quando os anjos chegam para tirar Ló. A prática sodomita daquela cidade, né, e de como que eles nem atentaram para a seriedade de quem estavam diante deles. A imoralidade cega para o que é santo. A imoralidade cega ao ponto de não perceberem, de fato, quem está ali. Né? Cauteriza a consciência. O Senhor nosso Deus nos revelou a sua vontade e aponta em qualquer das alianças. Nós estamos vendo a antiga aliança. Uma aliança que já passou. Uma aliança que foi substituída pela nova. Mas, lembre-se disso. Santidade não é algo que pertence somente à antiga aliança. Porque Deus não está preso àquela aliança. Santidade é como a água. Deve invadir todo o nosso ser, toda fresta e brecha. Ela deve passar a fim de preencher tudo. Não é o problema da infiltração? A gente fica preocupado em casa com infiltração. A água está entrando, por onde? Lá, tem um buraquinho, ela vai preencher. Pensemos da santidade dessa forma. Aqui o Senhor ordena que seu povo, e volta a afirmar, a santidade não é uma cláusula peculiar de uma determinada aliança, mas é uma necessidade de relação com Deus. O Senhor ordena que seu povo obedeça a sua revelação e se separe culturalmente, não perpetuando nenhuma prática abominada por Deus. Então nós vimos semana passada que o Senhor nosso Deus demanda separação. Nós devemos nos separar dessa cultura e desse pensamento de coisas que ele abomina. A revelação do Senhor trabalha aqui o pilar da sociedade, a família. Então, vamos pôr nessa última década, se eu não estiver errado aqui na minha avaliação, o que foi mais atacado por leis foi a família. Eu sei que há eu vejo sempre o dedo da graça comum e o dedo de Deus frustrando o sábio na sua estultice, fazendo o Senado brigar com o STF, né? O Congresso brigar com o STF. Né? Eles que se peguem lá, os mortos sepultem seus mortos, mas eles estavam a um passo de tornar legal o que outros países conseguiram aqui, que é o aborto. A legalização e a descriminalização do aborto. E aí o cidadão lá falou, não, aqui é uma matéria do Congresso. Já meteram a canetada sobre a definição de família. Né? Não é mais entre um homem e uma mulher, mas entre duas pessoas. Tiraram ali de maneira bem subjetiva. E a gente vai percebendo essa escalada para tirar, como que eu posso dizer, tudo aquilo que é uma herança judaico-cristã. Uma tarefa para essa semana. Estudem a causa da queda do Império Romano. Qual foi, Júnior? A imoralidade. A imoralidade fez com que o Império Romano ruísse. Então vocês podem dar uma estudada, saberem, né? As relações promíscuas, os assassinatos a rodo na corte, né? Um querendo usurpar e a luxúria de uma forma nunca vista. Mas a revelação do Senhor trabalha o pilar da sociedade. Ainda que possamos falar sobre o padrão sexual para a família nesse texto, o cerne do capítulo é que o sexo não deve definir os laços familiares ou prazeres familiares, mas a vontade de Deus que deve definir a família. Eu vou me unir porque eu posso ter um prazer ali. Eu vou me agregar, eu vou me ajuntar, eu vou casar, né? Ainda que as duas coisas antes citadas não são louvadas, né? Mas pensando na forma como se veem lá fora, porque isso vai me resultar num prazer primário. E o que Deus está mostrando aqui é que, vou pegar já a grande ideia do texto,
A revelação de Deus governa a família. E as energias sexuais precisam ser subordinadas à vontade de Deus. O texto, vamos dizer assim agora, o coração do texto, a especificação aqui, porque tais laços não devem ser munidos, é porque a vontade de Deus é que deve ser o governo na família, e não os impulsos. E não o prazer pelo prazer, mas o que Deus diz, o que Deus quer e o que Deus demanda. E dessa forma a gente pode tocar dentro da nova aliança e entender que o padrão permanece o mesmo. Né? Deus quer que, como foi lido em Hebreus 13, digno de honra é o casamento, o matrimônio, o leito sem mácula, porque Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Essa frase resume todo Levítico 18. Levítico 18 é resumido aqui, olha, Deus vai pegar na curva. Tá? Eu sei que eu compartilhei um tempo atrás uma anedota, né? Um vulgo pastor que estava lendo Oséias e o português dele traiu ele, em vez dele falar, vai e pega uma mulher adúltera, vai e pega uma mulher e adultera. E ele se uniu com a esposa do vizinho. Ele, não, mas eu jejuei e orei, porque Deus estava pedindo uma coisa difícil, né? E o repórter vai lá, mas não está lendo errado, não, vai e pega uma mulher adúltera, em vez de uma mulher e adultera, como se fosse um mandamento. Aí ele, aquele sorrisinho amarelo, a palavra de Deus tem essas coisas, né? Ainda jogou a culpa em Deus. Mas, irmãos, isso é só a ponta do iceberg. O que tem de vídeos de pastores sendo pegos com a esposa dos fiéis. Essa semana mesmo eu vi o homem chorando, olha, o senhor destruiu um casamento de 20 anos. O senhor não trabalha para Deus, o senhor trabalha para o diabo. E ainda fala senhor, né? Até o temor ali não sai. Né? É uma coisa absurda. Então, 2 pensamentos aqui. O Senhor nosso Deus define os limites familiares. Versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Então, esse primeiro pensamento. Deus define os limites familiares. Antes de prosseguirmos nesse texto, é bom lembrarmos que há uma razão para esse mandamento, além da perversidade pagã do contexto. O povo de Israel deveria formar família somente com os do seu povo entre as tribos. E de preferência dentro da mesma tribo. E antes que as tribos surgissem, lembra a preocupação de Abraão com o filho Isaque? Não tome filha dos povos dessa terra. Vá à minha parentela. Vá à minha parentela. Vamos ler alguns textos aqui. Deuteronômio 7:3. O primeiro mandamento, ou primeira especificação de Deus era, olha, vocês não devem, falando para o povo de Israel, casar com outras etnias, outros povos. E se eu te disser que até hoje, nos Estados Unidos especificamente, por que não dizer entre as igrejas batistas, para nossa tristeza, há esse pensamento. Casamento interracial é um pecado. Negro com branco, americano com asiático, não pode. E isso permeou por muito tempo. E há uma resistência muito forte. E, sabe, eles vêm a esse texto. Deuteronômio 7:3. Vamos pegar o versículo 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, falando dos povos, né? Para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Quando nós temos uma reforma executada por Neemias e Esdras, especialmente Esdras, você lembra o que Esdras teve que fazer? Quando ele retorna com o povo do exílio, e ele chega em Jerusalém, há uma vastidão de casamentos mistos. E uma cena muito triste,
aqueles homens tiveram que despedir suas esposas e seus filhos. Eles tiveram que mandar embora. Falar, olha, vocês não podem ficar com essas mulheres e esses filhos. E aí a gente pensa, Deus é muito mal por causa disso? Não. A desobediência, o pecado não tem como ter uma recompensa boa. Deus tinha dito, não tomem filhas, as mulheres dos outros povos, para casamento. Se eles tivessem obedecido, não sofreriam essa consequência. Depois vocês podem ler em Esdras, essa reforma. Segundo, além deles não tomarem dos outros povos, a preferência é que eles casassem dentro da mesma tribo. Números 36. Volte aí, Números 36. Um a 6. Números 36, 1 a 6. A preferência do casamento para que fosse dentro da própria tribo, por causa da herança da terra. Diz assim, ó, chegaram os cabeças das casas paternas das famílias dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Então aqui é a tribo de Manassés. E das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram, o Senhor ordenou ao meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança de nosso irmão Zelofaede se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que viessem pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu, os filhos de Israel, a herança deles se acrescentaria à herança da tribo daqueles a quem vierem a pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo, a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofaede, dizendo, sejam por mulheres a que bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Não deveriam tomar fora, deveriam casar-se dentro da sua tribo. Essas leis aqui, voltando para Levítico, é uma coisa que toca ao homem. Tá? Por isso que lá em Levítico é dito o seguinte, nenhum homem, não está falando homem no sentido genérico, homem, nenhum macho se chegará a qualquer parenta da sua carne. Por quê? Porque era o homem que deveria ter a iniciativa para formar a família. Tem vários detalhes sociais aqui. Era o homem que deveria tomar essa iniciativa. Mesmo que seja negativo, mas serve de ilustração, Juízes 14. Livro de Juízes, capítulo 14. Sansão, aqui, né, o afoito, diz assim, do 1 ao 3. Desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse, vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-na, pois, por esposa. Lembra o rito? Ele volta, conversa com os pais. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus e daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrada. E nós sabemos a dor de cabeça que virou isso depois. Então, por que eu estou lendo tudo isso? O problema do incesto, né, poderia, não vou dizer problema, né, mas a possibilidade e a tentação do incesto poderia vir por causa de todas essas limitações. Eles não deveriam buscar de outras nações, deveriam ser dentro da própria tribo.
O homem que tinha que tomar a iniciativa, e mesmo que a mulher consentisse com aquilo que fosse errado, mesmo sendo iniciativa do homem, ela não estava desculpada. Levítico 20, 10, voltando para Levítico, a gente vai ficar só Levítico agora, alguns capítulos à frente, é dito o seguinte: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Os dois têm culpa no cartório. Saltando do texto, uma outra razão do porquê o incesto não deve ser motivado é que há problemas congênitos advindo dessa união incestuosa. Ou seja, a proximidade genética aumenta o risco de doenças raras e de deformação. Eu fui parar para ler lá o que os geneticistas dizem, mas é que tem um tal de gene dominante e gene recessivo. Então, se pessoas que não têm grau parentesco próximo casam, o gene dominante vai dominar e o gene recessivo problemático vai ser suprimido ali. É isso, né, irmão? Estou falando besteira, né? Pode me corrigir. Irmão da saúde aí conhece. Mas se quando casa com parentes, esse gene dominante, ele não é tão dominante. O gene recessivo repetido acaba se tornando, e com isso vem as deformidades e as doenças. Então é como se fosse um dispositivo de Deus. Aí vem a pergunta: por que isso não aconteceu com Adão e Eva? Por que esse problema não aconteceu lá? E uma das respostas que é colocada pelos estudiosos, especialmente cientistas cristãos, é aqui: os genes de Adão e Eva não estavam tão corrompidos como os dos demais, anos depois, um milênio depois a gente pode colocar aqui, da sociedade. Então, provavelmente não, certamente, Caim, não Abel, Caim casou com uma de suas irmãs e por aí se espalhou aquela primeira, né? Por isso que Deus diz: vai ser de fecundos e multiplicai sobre a terra. E não tem como a gente fugir que eles casaram dentro da família. Houve uma união dentro da família e isso se perpetuou. Mas ninguém uniu com a mãe ou com o pai, né? Mas entre os irmãos, primos e por aí foi. Mas a resposta que alguns têm dado é que, vamos dizer, a matéria biológica de Adão não estava corrompida ao ponto de causar todos os prejuízos genéticos que nessa altura do campeonato da história de Israel poderia acontecer. E a última questão de Deus delimitar os limites familiares é que o povo de Israel deveria ser distinto dos demais povos, sujeitando-se à direção de Deus para todas as áreas da sociedade. Quando alguém de fora de Israel olhasse como aquela sociedade funcionava, eles iriam perceber Deus. Eles iriam ver, olha, acho que é em Deuteronômio, olha, que povo é esse, que povo é esse que tem leis tão justas, tão retas, né? A ideia dos povos olharem aquilo e perceberem a presença de Deus. Segundo, o nosso Senhor define o matrimônio aceitável. Ele define os limites familiares, mas agora ele estipula o seguinte: este casamento é aceitável e este casamento não é aceitável. Eu não vou reler a lista, mas há um cruzamento entre o homem não deveria se casar com a sua irmã, com sua tia, seu sobrinho, sua neta. E aqui, descobrir a nudez, né? Não é simplesmente ver a pessoa sem a roupa, mas é a ideia não só do ato sexual, mas do casamento. É o ato de casar mesmo. Muito além de só ver. Por isso que é bem debatido o caso do filho de Noé. E viu a nudez de Noé. Que possivelmente Noé talvez teria sido abusado pelo filho, estando bêbado. Lembra que a gente já passou por esse texto. Mas é uma questão bem melindrosa. O povo deveria cuidar para que a lembrança do Egito e as novidades de Canaã não pervertessem o propósito da criação de Deus. Deus criou o homem e mulher um para o outro. Por isso que nessa primeira etapa fala dos parentes e na segunda etapa vai falar dos animais. Deus não criou os animais para serem tratados como seres humanos no relacionamento. Tá? Deus criou o homem e mulher um para o outro e estipulou os limites tanto do casamento quanto das relações
sexuais. Descobrir a nudez não é meramente ver a pessoa despida, mas ter um relacionamento sexual e casar-se com. Essa lista, além de todas as proibições que nós falamos aqui, é algo que Deus está dizendo o seguinte: o vínculo familiar, ou vamos dizer, este vínculo familiar não deve ser ultrapassado. A sua filha não deve se tornar a sua esposa. O seu pai não deve se tornar o seu esposo. O seu tio, a sua sobrinha, a sua neta não deve se tornar a sua esposa. É confusão, é abominação. O homem não deveria casar com a sua mãe, versículo 7, com a sua tia, versículos 12 e 13, com a sua madrasta, com a sua irmã ou meia-irmã, no versículo 9, nem com a sua cunhada e nem com a sua neta. Hoje, estas coisas estão sendo pleiteadas mais abertamente, até com apoio jurídico e com ênfase de se tratar de um avanço social. Então, o que nós temos recentemente? E aqui o carro-chefe é, vamos pôr nas costas, da pornografia. A deturpação visual de algo que Deus criou para a intimidade do homem e da mulher. Hoje nós temos, de fato, uniões matrimoniais de consanguíneos, ainda que a lei proíba. Quando você vai ler lá a lei do casamento, diz do parentesco próximo, né? E a gente sabe que é um resquício de Levítico 18, mas há uma tentativa de se mudar isso. Nos Estados Unidos, tem uma família muito conhecida, me fugiu o nome, de que são gerações de incestos. Nenhum dos filhos falam. Todos têm alguma deformidade. Eles moram até isolados num tipo de pântano lá. E fizeram um documentário sobre essa família. Mas o texto proíbe não somente a ligação consanguínea, mas, por exemplo, proíbe olha, você não pode pegar uma outra mulher para ser rival da sua esposa. A poligamia. Proíbe isso. E nós temos nesse tempo, na nossa sociedade, vamos dizer assim, um louvor e um incentivo aberto à imoralidade. Por exemplo, nós temos pessoas, um homem que se uniu com 3 mulheres. E se uniram legalmente. Não sei como, mas se uniram. E aí vão lá e fazem uma reportagem. E aí você vai ler os comentários. A frase padrão: toda forma de amor é válida. É válida. Mas lembre-se, Deus puniu os cananeus, Deus puniu os povos da terra, Deus puniu os sodomitas, Deus entregou a uma disposição mental reprovável os que rejeitaram o conhecimento de Deus, para que eles se inflamassem entre si. E em Hebreus 13 é dito que Deus é o vingador, e Ele vai punir os imorais e os adúlteros. E em algum momento, como já deve ter acontecido, eu sei que o falar disso é atrair para si toda a fúria dos politicamente corretos, mas nós temos marcas de certas doenças que acontecem na sociedade, advindo dessas uniões abjetas e reprovadas por Deus, e o dedo de Deus está aí a todo momento. Por que certas pandemias? Por que catástrofes? O justo é pego nisso, mas o justo sempre sai no lucro. O justo está sempre no lucro com Deus. Sempre. Se a morte chegar para o justo, é dolorosa? É difícil? É. Mas o justo ainda está no lucro, porque Paulo diz, partir e estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor. Mas ai daqueles que são pegos na ira de Deus. E a ira de Deus não é um evento futuro, distante, em que as pessoas, eu vou viver de qualquer forma agora. E a ira de Deus se revela. Ela é presente. Ela está aí. Por um lado, nós vemos a mão de Deus com, como diz John Bunyan, um anzol no nariz do ímpio. Esse só faz o mal até onde Deus quer. E quando ele não quer, ele puxa, como o pescador puxa o peixe. Mas para outros, Deus ele dá de mão. Fala, vão.
se inflamem, mas recolham nos seus próprios corpos a merecida punição pela vossa loucura e pela vossa transgressão. Essa parte do texto, ela serve simplesmente para nos lembrar o seguinte: é Deus que governa a família, não são os nossos instintos, não são os nossos prazeres, as coisas imediatas que podemos ter, mas é a revelação de Deus. Deus define o que é aceitável e o que não é aceitável dentro dos laços familiares, e que a família não deve ser contaminada por nenhum tipo de imoralidade, especialmente, como está falando aqui, né, aquilo que é visto pelos povos da terra, daqueles que não conhecem a Deus, né? Essa loucura de relacionamento aberto. Já ouviram falar disso, né? Não, eu quero ter um relacionamento aberto. Quero me casar com você, mas eu quero poder me relacionar com outras pessoas, né? E várias outras aberrações que acontecem. Que Deus nos guarde, porque a geração que vamos dizer, o futuro dos nossos filhos, aquilo que a gente torce o nariz hoje são as coisas que eles vão aplaudir. Nossos filhos não. A sociedade onde eles vão estar vão aplaudir de pé. Já estão forçando nas escolas. Estão tentando ali com um cavalo de Troia a todo momento destilar. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é quem nos guarda de tropeços. E dá-nos cada vez mais sensibilidade e faro para toda a perversão que venha contaminar a nossa mente e a mente dos nossos filhos. E é difícil, porque não há lugar que nós saiamos nessa cidade aonde não há um altar ao erotismo. Nós temos o Sambódromo, ó Deus, acho que hoje ou ontem teve a tal da parada gay, infinitamente menos adesão do que das outras vezes, né? Menos pessoas ali participando, mas há uma publicidade da imoralidade de tal forma que isso acaba contaminando. Então pedimos que o Senhor nos ajude a perceber em nós e correr para o Senhor a fim de sermos purificados. Em nome de Jesus, guarde as nossas crianças e nos ajude a cuidarmos da mente e do coração delas, reafirmando e afirmando o padrão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem, se assim Deus permitir.